Pastor Paz, lá atrás também. Vamos elevar nosso pensamento a Deus, sentir a presença harmoniosa e amorosa dos bons espíritos a nos envolver nesse instante, a derramar sobre cada um de nós as suas bênçãos de amor, de paz, de harmonia, de compreensão, de humildade, de simplicidade, envolvendo os nossos corações, para que possamos sair daqui melhores do que quando aqui chegamos na noite de hoje. E possamos levar as bênçãos que iremos receber para os nossos lares, para os nossos familiares, para os nossos parentes e amigos. Portanto, vamos dizer: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa passagem, e assim seja. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Que Jesus nos abençoe. Boa noite, gente. Vamos pedir aos trabalhadores que se encaminhem para suas tarefas. Quem não vai ficar aqui para assistir, entre, sentar, se acomodar. Boa noite, foi meio morgadinho, não foi? Então vamos de novo. Boa noite. Boa noite. Agora. Bom, mais uma vez a gente tem a alegria de receber em nossa casa um palestrante de uma casa irmã, de uma casa amiga, né? Que no caso é o SELEC, Centro Espírita Luz, Esperança e Caridade, que fica lá na Várzea. Para variar, eu também já passei por lá, né? Já faz um tempinho, mas já passei uns 30 anos. É uma casa que faz um trabalho maravilhoso. Eu trabalhei muito na condução da evangelização lá. E com certeza a casa já de 99 anos. Se Deus quiser, a gente vai para o aniversário de 100 anos. Imagino que a gente tem para aprender com os trabalhadores de uma casa assim. Então hoje quem está conosco é o nosso irmão José Cordeiro. E o tema é um tema bem próprio para nós que somos espíritas. E que talvez cause aí, né, que a gente sabe e tem muito carinho, muito respeito pelos nossos irmãos que são evangélicos e católicos que frequentam a nossa casa, talvez traga um pouquinho de estranheza para vocês, mas a gente não está aqui para convencer ninguém de nada, só para falar de como a gente encara as
essas coisas, né? Quando a gente vai lá na igreja, a gente escuta com muito respeito, com o padre, quando o padre faz a preleção dele, ou o pastor na igreja evangélica, a gente aprende muito. A visão das outras religiões também nos faz ter um grande aprendizado, também nos traz grandes reflexões. Então hoje a gente vai falar que a morte do corpo físico não é o fim, a vida continua. E eu sei que para todas as religiões que aqui estão, de fato, a morte do corpo físico não acaba, né? A gente entende que há uma continuidade da vida, né? Cada um conforme os seus conceitos, mas hoje a gente vai falar um pouquinho de como a gente entende isso, tá bom? Obrigada por ter vindo, viu, José? Vamos lá. Boa noite. Boa noite. É com muita alegria. Que venho aqui, primeira vez, de muitas outras que com certeza acontecerão, e trazendo, como sempre, digo em todas as casas, é a recomendação da instituição com muito amor e carinho, trazendo um grande abraço fluido, fraterno, de todos que fazem o SELEC, tanto da diretoria quanto dos trabalhadores. A diretoria também são trabalhadores, mas todos que fazem, movimentam, ativam o SELEC. Um grande abraço fluídico, fraterno, para todos que fazem o sublime Galileu, tanto da diretoria quanto aqueles que estão nos trabalhos pequenos que vão se somando e forma todo o corpo ativo da instituição. E realmente, como disse a irmã, o tema é interessantíssimo, é um tema para todos os momentos refletir. A morte do corpo físico não é o fim, a vida continua. E a gente precisa refletir porque erroneamente se tem colocado este como um tema dos princípios espíritas. Não é. E o que vamos fazer aqui hoje é exatamente refletir que é um tema dos princípios cristãos, de tudo aquilo que vem do Cristo. Então, todas as crenças e todas as religiões cristãs que adotam os ensinamentos de Jesus como meta principal a ser atingida para constante evolução. Todos estes estão dentro deste tema e precisam considerar ele não apenas um tema, mas uma verdade. Uma daquelas verdades que faz parte dos ensinamentos daquele que também disse e mostrou e provou ser o caminho, a verdade e a vida, que é Jesus. Então, a gente refletindo, nós vamos
chegar a pontos interessantes. O que é a morte dentro de uma visão geral? Já que a gente, os seres pensantes, os seres humanos, chegamos a fazer divisões, vamos então parar e fazer comunhões de ideias, tentar ver as coisas, ver a profundidade das coisas pela ótica dos ensinamentos de Jesus. Porque os ensinamentos de Jesus estão sedimentados exatamente nas leis divinas. E a gente precisa, cada vez mais, estar próximo, cada vez mais entender, cada vez mais aumentar esta proximidade das leis divinas, acolhendo-as dentro de nós. Cada vez mais, não só acolhendo as leis divinas, mas também buscando compreender os ensinamentos de Jesus. E não só compreender, a gente precisa transformar os ensinamentos de Jesus em realidade concreta. Realidade dentro de nós. Ele é o caminho, a verdade e a vida. A partir dos ensinamentos dele, eu posso fazer meu caminho, alcançar a verdade e viver em plenitude a vida. Esta é a mensagem dele. Mas para isto é preciso transformações. É preciso mudanças. E as mudanças vêm exatamente a partir dos momentos que a gente busca, num encontro como este, aprofundar os conhecimentos e o entendimento e a compreensão sobre tudo aquilo que Jesus disse e não só disse, fez. Então a gente também, tendo ele como modelo e guia, também a gente não pode apenas dizer, a gente precisa também fazer. É o exemplo que ele deixa. Então, o que é a morte? O que é a morte? Precisamos ter essa visão por diversos ângulos. Separei aqui um material, estou buscando exatamente ele para a gente ir acompanhando. Por exemplo,
o que é a morte dentro da visão evangélica. Nós tivemos toda uma história depois de Jesus. Depois de Jesus, tivemos surgimento de religiões, o surgimento de entendimentos, formas de ver, entender, compreender a vida, compreender determinadas situações. E isto foi acontecendo naturalmente. Então, surgiu o catolicismo 200 anos depois da passagem do Cristo. Primeiramente, Cristo, Jesus, deixa uma mensagem, um ensinamento que é o caminho, a verdade e a vida. Disso todos concordam. Então, ele é a grande referência. Mas os cristãos, durante 200 anos, trabalharam dentro daqueles segmentos, daqueles princípios do ensinamento de Jesus, que estavam ainda muito próximos. Por uma série de fatores sociais, políticos, econômicos, o cristianismo cresce. E o Estado que perseguia o cristianismo vê que não tem mais como controlar. São muitos os cristãos. São muitos para duelar constantemente. Então, é melhor aproximar. E vão surgindo os entendimentos, as aceitações. 200 anos depois, 2 séculos, surge o catolicismo. O catolicismo vê o apostólico romano, vê os ensinamentos de Jesus dentro de uma direção. Mas um outro grupo não aceita. Vê os ensinamentos de Jesus na sua autenticidade, dentro daquilo que Jesus falou. Um queria adaptar aos novos tempos, o outro queria manter exatamente intacto. Então, já surgem aí 2 correntes: catolicismo apostólico romano, que cria suas referências, dogmas, etc. e tal. E o ortodoxo, que também cria suas referências e seus dogmas. Mas nenhum está negando Jesus. Ambos veem a morte como um momento de repreparação da alma.
A alma, o espírito, que tanto errou na única vida que teve, tem agora, após a morte, a possibilidade de purgar estes erros, evitando assim um sofrimento eterno, que seria o inferno, conquistando assim uma estabilidade positiva diante de Deus. Então, vamos raciocinar. Se depois da morte acontece isso, a vida, né? Não encerrou, não. Eu não estou dizendo aqui quem está certo nem quem está errado. Mas ao considerar que vai haver o purgar dos pecados, a passagem pelo purgatório, a remissão para uma estabilidade e uma conquista eterna, evitando um prejuízo eterno, isto depois da morte, então, depois da morte, existe todo um movimento de vida. Ela não parou. Eu estou buscando entender a mensagem dos nossos irmãos católicos. A vida não parou. Ela continua dentro desta visão. Mais adiante, quase 8 séculos depois, não vou me prender muito às datas, vem uma série de fatores, dogmas, ideias sobre vida e morte e como conseguir esse perdão, o que era preciso fazer, uma série de visões que um grupo dentro do próprio catolicismo apostólico começa a discordar e dizer: não era bem isso que Jesus dizia. Não queremos ser também ortodoxos, mas não era assim que Jesus falava. O que diz o Evangelho é diferente. É preciso mudar sim o ser enquanto tem a vida no plano terrestre. Ele precisa evoluir. E é neste momento que ele precisa aceitar Deus como Senhor, o único Salvador. Aceitar Deus acima de tudo e de todos. Transformar a vida a partir desta aceitação. E por que isto? Este grupo dizia. Grupo que se apegava ao Evangelho bíblico. Esse aqui é o nosso, ao bíblico. Porque lá estava a palavra de Deus emitida nos ensinamentos de Jesus. E isto era preciso ser aceito para que as pessoas, ao morrer, tivessem um julgamento correto a partir da sua mudança, transformação. Pois quando teve a chance
da vida na terra, teve o corpo, teve a oportunidade de aceitar. E se aceitou Jesus, terá, portanto, a oportunidade de aguardar o grande julgamento de todos perante Deus, com a quase certeza da salvação. Porque Deus é o único Salvador. Bom, se existe esse raciocínio dos irmãos evangélicos do depois da morte, esse aguardar, estar diante de Deus, ter a salvação eterna, ter o perigo de ir para uma situação de condenação eterna, se todo este movimento existe continuidade da vida. Não paramos de existir. Tudo isto vai estar voltado não mais para o corpo físico. Tudo isto está voltado para a continuidade da alma e do espírito. A salvação que queremos não é a do nosso corpo. O nosso corpo morre, volta ao estado do pó. Mas o espírito é este que pertence e é este que Deus quer. Os princípios do Evangelho. E então surgiu, a partir de um bispo do catolicismo, esta divergência. Martinho Lutero cria um movimento de revolução dentro daquela religião existente. E surge uma nova religião. A religião evangélica. Enquanto isto, crenças africanas, os africanos, as raízes africanas, e eu vou citar porque tem muito a ver com o Brasil, os ubandistas, o candomblé, acredita numa continuidade de vida onde seres malignos continuam malignos e podem atormentar. E nós precisamos ter o cuidado para detê-los com o bem, utilizando o bem, utilizando forças da natureza positiva. Então, se há esse pensamento também nas raízes das crenças africanas, eles também já viam continuidade da vida. Então, católicos, apostólicos, católicos ortodoxos, evangélicos, ubandistas, estão falando em continuidade da vida. Em 1857, Kardec não inventa o Espiritismo. O que Kardec faz é pegar tudo isto, desde os tempos que religião
ainda não eram estas que predominavam no tempo dele. Eram outras, que falavam na existência de deuses e não do Deus único. Mas quando se fala na existência de deuses, Kardec mostra isso. Quem lê o Livro dos Espíritos, nunca vá direto à pergunta número 1. É a primeira, mas leia a introdução, os prolegômenos, leia o que vem antes, que o autor vai explicar exatamente aonde ele quis chegar. Antes de tudo isso, antes mesmo do Cristo, antes de Moisés, já existiam crenças. E essas crenças falavam de deuses sobrenaturais que podiam interferir na vida na terra e que podiam ajudar ou prejudicar aqueles que estavam na terra. E que estar bem com estes deuses era garantir um futuro equilibrado e tranquilo no amanhã, quando não mais tivesse o corpo e chegasse à morte. Então, se a crença em Zeus, em Netuno, em Eros, em tantos outros, levava para este ponto, está levando também para a continuidade da vida. Não estou aqui discutindo o que está certo e o que está errado. Não estou falando das questões filosóficas em si, mas sim da essência do que diz o tema. A morte do corpo físico não é o fim, a vida continua. Então, o que Kardec fez foi ir buscar exatamente todos esses pensamentos lá das origens, quando o homem da caverna tinha medo da noite, porque a noite trazia mistérios. Quando o homem da caverna tinha um respeito pela força da suavidade da lua, porque ela trazia algo mais para ele que ele não sabia dizer. Tinha respeito pelo sol, porque o sol tinha força e poder de transformação. Tinha um encanto pelo céu, porque o céu estava acima e provavelmente ele podia ir para lá quando nas batalhas do plano terra era vencido. O respeito pelo inexplicável, o respeito pelo sobrenatural. E esse sobrenatural leva também para a continuidade da vida. E Kardec vai buscando tudo isto e reunindo em princípios de conduta, em princípios de crença, em princípios de lógica. Tudo isto leva exatamente à questão de que a vida não cessa, a vida continua. Acreditamos de diversas formas, mas lá no fundo acreditamos que morrer não é o fim. A prova é tanto que
Até o ateu também defende a continuidade da vida. Aí alguns podem até pensar, ué, agora o palestrante viajou na maionese. Não. Porque se o ateísmo, e Kardec mostra isso nas introduções do livro dos Espíritos, se o ateísmo tem a preocupação de mostrar que depois do tudo que é a matéria não há nada, e que não há deuses, nem tampouco um Deus, se o ateísmo tem como princípio provar isso, por que criar um princípio para provar o nada? Então, existe uma preocupação no subconsciente do que este nada talvez seja nada. Ou seja, ele é tudo. E esse tudo dá medo. E faz com que aquele que rejeita o tudo, a continuidade, queira acreditar no nada para se anestesiar. Se a gente prestar atenção, a preocupação do ateísmo é sempre grande com Deus. Eu tinha um amigo na faculdade, que eu até brinquei com ele uma vez. Eu falava, se Deus quiser, Deus, e ele dizia, Deus não existe, Deus não existe. Eu vou te mostrar que Deus não existe, Deus não existe. Aí certa vez eu disse, olha, hoje aqui, nesse trabalho que a gente está fazendo, eu disse, se Deus quiser, 2 vezes. E você já falou, Deus não existe, 12 vezes. Você está mais preocupado com Deus do que eu. Porque se você só vive dizendo que Deus não existe, que preocupação é essa? Se Ele não existe, não existe. Deixa eu falar, se Deus quiser, e você não fala nada. Mas toda vez você replica. Então existe uma preocupação em ti, que ainda precisa, uma curiosidade, uma interrogação, algo que precisa ser superado, e que você ainda não encontrou o caminho, e está se prendendo ao ateísmo. Inclusive, este amigo hoje mora no Rio de Janeiro e é um excelente palestrante espírita. Foi pesquisar e eu fiquei muito feliz quando ele disse, olha, Cordeiro, eu fiz aquilo que você disse. Eu encontrei a minha grande interrogação e encontrei respostas. E agora estou de bem com Deus. Estou vivendo bem com Ele. Se estou certo ou se estou errado no que estou fazendo, é outra questão a ser resolvida. Mas com relação à existência dele e à ação dele, agora está mais equilibrado. E Kardec buscou, então, organizar todo esse contexto de pensamentos e mostrar que o ensinamento de Jesus não está fundamentado em princípios de religião. Preste bem atenção o que Jesus ensina. Jesus, na sábia inteligência, sabedoria sublime, quando ele começa o trabalho dele aqui na Terra, ele tira do que
existia até então como leis divinas, ele tira toda a negatividade. Não matar, não roubar, não. Proibição. Ele mostra Deus não como ser castigador. Jesus mostra Deus como um Pai conciliador, amoroso, misericordioso e bom. E ele mostra isso quando resume simplesmente os 10 mandamentos em 2, porque era um processo evolutivo. Aí até alguns desfez de Moisés. Não, valorizou o trabalho de Moisés, mas mostrou para cada um de nós que tudo aquilo que Moisés falou, a gente consegue atingir de 2 formas. Amor. Amar a Deus sobre todas as coisas. E ao próximo como a si mesmo. Se eu amo o próximo e eu amo Deus, eu vou roubar? Roubar é prejudicar alguém. Roubar é criar situações vexatórias. Roubar é ter desprezo por mim mesmo. Se eu amo a Deus, amo a mim e amo o próximo, eu não vou roubar. Eu não vou matar. Eu vou valorizar a vida. Eu não vou ofender. Eu vou acolher. Eu não vou olhar o lado ruim de quem sofre. Eu vou olhar o lado bom daquele que está em desespero. Porque esse lado bom, mesmo que esteja bem oculto, se aquela pessoa descobrir a qualidade que tem, ela pode se transformar. Ela pode evoluir. Eu vou, ao invés do não proibitório, eu vou buscar o sim que liberta. Ao invés do castigo punitivo, eu vou trazer a responsabilidade por cada ação. E é isso que Jesus faz, gradativamente. E sem falar em religião nenhuma destas. Todas, antes e depois dele. Nos ensinamentos de Jesus, os ensinamentos de Jesus estão voltados exatamente para a construção do ser, para o futuro, para a construção do nosso reino dentro de nós, do nosso mundo, o nosso mundo de paz, de amor e de caridade, para que a gente possa alcançar o reino que não está na terra, como ele disse. Meu reino não é deste mundo, do mundo material, denso, pesado, negativista. O reino de Jesus é exatamente o reino da suavidade, do carinho, do amor, do entendimento, do perdão, da indulgência
da caridade, de tudo que ajuda as pessoas a se entenderem e conviverem entre si. Então, quando Jesus deixa isto bem claro, sem citar religião, e mostra que devemos ter a preocupação com o nosso espírito, preparar o melhor futuro para o que vem adiante, ele não está dizendo isso é para religião tal, isso é para religião aquela, o caminho é aquela, a verdade está ali. Não. É o ensinamento dele neste sentido do amor incondicional, da caridade pura, exatamente aí onde ele mostra o caminho, a verdade e a vida. Vida que não para, vida que segue. Pois todas as crenças que vêm a partir das diversas interpretações dele, todas elas não conseguiram fugir da interpretação da continuidade da vida, da continuidade do Espírito. Se é uma existência, duas, três, quatro, não é isso que falamos aqui, mas todas falam no depois da morte. E o que suaviza o depois da morte, exatamente aquele conteúdo que Jesus passou para cada um de nós. São as leis divinas. Porque o depois da morte é a meta principal, buscar a Deus, buscar o Criador, é manter a simplicidade do Filho, se transformando, conquistando, vencendo a ignorância e alcançando uma sabedoria, a plenitude da sabedoria que o coloca em comunhão, em sintonia diretamente com o Pai. Isso tudo tem continuidade, não é só aqui. Isso tudo continua depois da morte. A morte é uma palavra que a gente usa como fim, mas a morte não é fim. A morte é uma passagem que dá continuidade a uma vida que não cessa, uma vida existencial, porque fomos criados por Deus, não para ter fim, mas sim para evoluir, crescer e sermos um dia da comunidade dos anjos do Senhor, trabalhando exclusivamente para o bem, independente de religião. Por isto, a morte do corpo físico não é o fim. A vida continua assim. Muita paz. Fiquem com Deus. Obrigada, Cordeiro. Eu queria fazer umas perguntinhas a vocês. Primeira pergunta. Quem aqui é católico? Quem aqui é evangélico? Quem aqui é espírita? Quem aqui é umbandista? Silvânia, tudo bem. Bom, primeira pergunta já responderam, só para eu entender um pouquinho aqui. Aí a segunda pergunta é assim: quem acredita na vida após a morte? Todo mundo é? Quem é que não acredita, então? Quem não acredita na vida após a morte? Alguém não acredita na vida após a morte? Pode levantar, só para saber. Não acredita, né, Maria? Ah, você acredita, certo? Marisete, acredita? Acredita. Então, todo mundo acredita, né? Se todo mundo acredita, o que é que passa a existir depois que o corpo morre? O espírito. O espírito.
Todo mundo concorda que é o Espírito? Então todo mundo aqui acredita na existência do Espírito. Nisso está todo mundo de acordo, né? Então pronto. Então o que é que muda? A maneira como cada um enxerga a existência do Espírito depois da morte do corpo físico. Não é verdade? Como o Cordeiro falou, o evangélico entende de um jeito, o umbandista de outro, né? o católico de outro e os espíritas de uma outra forma. Aí a gente vai partir para o segundo capítulo, que em breve a gente vai poder conversar aqui com vocês, eu tenho certeza, que é o que é que torna o nosso olhar diferente, né? Porque todos, a princípio, acreditamos que o nosso espírito continua vivo. Tanto que é por isso que a gente faz assim, quando o pai da gente, um parente, uma pessoa assim desencarna, né, morre, a gente, oh meu pai, olhe por mim, é porque a gente acredita que ele está em algum lugar e pode olhar por nós. Não é verdade? Então, a gente está afirmando que acredita na existência do Espírito. Não é diferente para os espíritas. A gente só pensa que o Espírito, ele tem outras chances, diferente lá do purgatório, né? A pessoa passa pelo purgatório e o purgatório vai determinar se ele vai para o céu ou o inferno, não é assim? A gente acredita que a gente não é tão determinista assim, ou seja, não vai para o inferno para passar a vida eterna. Vamos dar outra chance a essa criatura, né? É esse o ponto em que o Espiritismo pensa diferente das demais religiões. É na possibilidade de dar uma nova oportunidade para aquele que não acertou muito ali naquela vida. Aí, que oportunidade seria essa? A possibilidade de reencarnar. Que é voltar aqui para esse mundinho e ter uma nova chance de ser uma pessoa melhor. Mas isso vai ficar para os próximos capítulos. Combinado? Eu vou fazer a nossa prece e vai continuar todo mundo sentado, porque eu vou ter uma outra pergunta depois. Tá bom? Amigo Jesus, agradecemos a oportunidade de termos entre nós um irmão que nos traz reflexões acerca de Tua verdade, para que possamos, Senhor, cada vez mais pensarmos em nosso lugar no Teu mundo, no mundo criado por Deus para nós. Quanto mais conhecimento, mais teremos entendimento de nossas responsabilidades. E assim conseguiríamos seguir em tranquilidade ao Teu encontro, Senhor. Que assim seja. A última pergunta, pode acender a luz. A última pergunta da noite é assim: dos nossos assistidos, quem tem mais de 60 anos? Vai ter que revelar a idade agora. Poxa, só tem menina aqui, é? Dos assistidos, da comunidade de Xande Cruz, quem tem mais de 60 anos? Menino, só tem novinho, é? Tô bestinha. Aqui ninguém tem mais de 60. Ah, sim, né? Mais de 60. Quem tem mais de 60 anos não vai para o lanche agora, vai ficar sentadinho na cadeira. Tá certo? Todo mundo de castigo. Fica aqui, eu guardo o lanche, mas não sai. Só vai para o lanche quem tem menos de 60 anos. Tá certo? Vão com Deus. Podem ir para o lanche, meu gente. Vão para a filinha. Agora, quem tem mais de 60, fique. Seu Djalma, pode sentar, que o senhor tem mais de 60, que o senhor não me engana, não. Fique quem tem mais de 60. Vai para onde, a senhora? Sente aí também. Não é coisa ruim, não, minha gente. Eu não vou brincar com vocês, não. Pode ficar sentada. Já estão pensando que eu vou puxar a orelha. Não é possível isso, não. Que fama essa minha. O senhor tricolor aí. O senhor tricolor, quantos anos tem? Pô, fique sentado. Fique sentado. O senhor Djalma, fique sentado. O senhor tricolor, fique sentado.
Tem quantos anos? Qual é a idade? Todo mundo quer responder a idade. Fique sentada. E a senhora? Fique sentada. O senhor não vai ficar, não pode falar. Quem mais? Quem mais tem mais de 60 não sai do salão. Izzy, tu tem quantos anos, Izzy? 62? Tá usando botox, viu? Que eu sei. Você tá muito jovem. 62? É sério, Izzy? Pronto, ficou. Quem tem mais de 60 ficou. Senta aí, todo mundo. Eu quero todo mundo sentado. Docelino e a querida esposa, não, viu? Podem ir. Só os nossos assistidos, tá certo? Então vamos lá, que eu quero fazer uma lista aqui. Mazé, 77, 77. Gente, tem doce de mamão com coco para vender na nossa cantina, viu? Precisa comprar para a gente comprar a nossa casa. R$5 só, o doce melhor do mundo. Seu nome? Rosildo tem quantos anos? 67. Marlene? 68. Tem quantos anos? 59? Não, tá uma menina, vai se embora. Qual é o nome? Seu nome? Isabel, 81. É outra que usa botox direto. Tem quantos anos? 66? 73 anos. Qual é o seu nome? Antônia. Rosângela. Quantos anos? A senhora. E seu nome? Eunice. Eunice? Tem 60 aí? A senhora? Seu nome? Edneuza? Marisete? A senhora? E seu nome? Seu Severino, quantos anos? O senhor anda, viu? Marca na notícia, por isso está aí, bonzinho. E o seu nome? Ah, nossa! E o senhor, seu Djalma? E a senhora? Seu nome? Ana Cristina? (62) Isso. Tá me enrolando, assim. Bom, minha gente, é o seguinte. Nós recebemos uma pequena doação de cobertores, certo? De mantas. E aí o nosso critério de distribuição vai ser para as crianças que estão presentes aqui hoje e para vocês que têm mais de 60 anos que estão aqui hoje. Tá certo? Porque vai ser isso e não tem mais. Combinado? Pronto, olha que maravilha. Agora fica aqui que eu vou buscar. Tá muito frio. Fiquem aqui que eu vou buscar, viu?
Ele tava parado e foi. Deu 1 hora já. Eu não se imagina um filme você tá fazendo. Meu Deus do céu. Poxa,